Família, ótima noite. O nosso culto de hoje vai ser maravilhoso. Vai ser um culto repleto, cheio da presença de Deus. Inclusive, minha garganta está inflamada. Estamos um pouquinho gripados, mas nós estamos aqui. Boa noite a todos. Sabe, nós estamos vivendo hoje um momento especial. Esse momento que nós vivemos nesse século, nessa época, você sabia que é o momento que o diabo mais tem trabalhado na mente das pessoas? É verdade. É um momento que o diabo mais tem trabalhado. Depressão, ansiedade, preocupação, maus pensamentos. Mas como que o senhor falou que é um momento especial? Porque assim como o diabo tem trabalhado muito nessa época, o Espírito Santo ele, ele foi liberado por Deus para agir muito mais do que o mal em nossas vidas. A palavra diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer que muito mais do que a ação do mal hoje é a ação do Espírito Santo. E nesse culto, família, o Espírito Santo quer encher você da presença dele, encher você da graça, do amor e da presença. Encher você de fé, de alegria. Por isso que eu disse para você que esse culto será maravilhoso. Então, vamos lá? Aí onde você está, no hospital, no presídio, em casa, o lugar onde você está agora, se torna um santo lugar. Se conecte com Deus se você quer ficar de pé, sentado, de joelhos, mas feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Se envolva com Deus aí agora. Aí onde você está, se torna um santo lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo.
Não há nada igual, não há nada melhor que se compara. Minha esperança viva, tua presença, tua presença. Se alguém experimentou dessa vontade, declare eu vivi, com mais doce amor, que liberta o meu ser, minha vergonha diz, tua presença, tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, aí onde você está agora, se derrame na presença de Deus. Fala, meu Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso do teu Espírito. Pai, nós estamos aqui porque nós reconhecemos que não somos nada, que não podemos nada. Confesse isso. Diga, eu não sou nada, eu não posso nada. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do teu Espírito, eu preciso ser dirigido, eu preciso ser fortalecido pelo Senhor, eu preciso ser protegido pelo Senhor. Santo Espírito Santo, ó meu Pai, olha para nós, olha para nós. O Senhor disse que não nos deixaria órfãos, o Senhor disse que não nos abandonaria, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Preciso do Senhor, mais do que ontem, mais do que antes. Eu preciso do Senhor. Fale isso. Diga isso. Fale assim. Eu preciso do Senhor. Fale, eu preciso do Senhor. Diga aí agora. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Fale, eu preciso do Senhor. Mais do que o ar que eu respiro. Mais do que a comida que eu como. Mais do que todas as coisas. Fale, eu preciso. O lugar onde você está, Deus está aí agora. O Espírito Santo, ele não visita a sua casa, esse hospital, este presídio, essa sala, esse ônibus, esse carro. Ele visita você. Receba a visita do Espírito Santo. E ele sabe o que você precisa, ele sabe que você precisa de força, ele sabe que você precisa de paz, ele sabe que você precisa dele, ele sabe que você precisa de alegria. Então diga, eu preciso do Senhor. Diga, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Receba ele aí onde você está agora. Declare isso agora. Declare, declare.
Pai, nós precisamos do Senhor. Tenha toda a liberdade, Espírito Santo. Enche o nosso coração. Aí onde você está agora, receba o Espírito Santo. Você não está sozinho, sozinha. Ele está aí. Ele te escolheu, ele te ama. Ele te perdoa. Ele não te abandonou e nem vai. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Está aqui. Sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Espírito de verdade, o santo lugar. Eu quero te adorar. Aleluia. Olha Maria Sara lá do trono. Senhor. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos. É tão bom saber que o Senhor está presente. É tão bom saber que o Senhor está aqui conosco. É tão bom saber que o Senhor ouve a nossa voz, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos ama, que o Senhor é conosco. Aleluia, meu Pai. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado por nos ouvir, por nos abraçar, por nos amar. Pai, que esse momento que estamos aqui na Tua presença não seja único. Não, quando eu digo único, só aqui agora. Mas que esse culto, esse momento, seja presente todos os dias dentro de nós. Eu não quero ter apenas uma única experiência contigo. Eu quero ter todos os dias uma experiência contigo. Eu não quero só senti-lo uma única vez, eu preciso dessa experiência diária.
Por isso que todos os dias eu tenho lido a tua palavra, eu tenho buscado te conhecer, e que seja assim na vida desta pessoa que assiste esse culto, que está na tua casa, na tua presença. Abre o nosso entendimento, que cada letra e palavra que vamos meditar, elas venham estar escritas em nossa mente e coração. E cada palavra que vamos ler, que o Senhor venha nos encher de força, de fé, de alegria, de paz. É isso que eu te peço. Declare aí onde você está. Espírito Santo, fala assim, tenha liberdade para agir na minha vida. Repete assim, que seja feita aqui agora a tua vontade e não a minha. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Abra os seus olhos. Mais uma vez, boa noite a todos. Lembra o que eu falei? Eu estou gripado, a garganta está ruim, mas o meu compromisso com Deus, eu estou cumprindo aqui. Eu poderia dar uma desculpa, mas não vou dar uma desculpa. Eu estou aqui, com vocês e com Deus. Sabe, pode sentar todos, por favor? Eu quero compartilhar algo com você que tem me tocado muito. O Espírito Santo tem falado muito comigo acerca disso. Nós falamos no domingo esse tema. Nós vamos continuar hoje e eu vou prosseguir na sexta-feira, 7 horas da noite no culto. O que o Espírito Santo tem falado comigo, eu quero compartilhar com você, e que isso incomode você, que isso desperte você, que isso mexa em você, como está mexendo comigo. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios 5, 8. Vamos lá. Quem está aí com a gente aí online, dá um boa noite aí. Ontem, a Maria do Socorro, boa noite, Maria do Socorro, ela mandou mensagem no WhatsApp, falou assim, eu tenho orado muito pelo senhor e pela dona Vânia, ela falou. Parece que ela sabia que eu estava fisicamente meio gripado. Gente, eu também preciso de oração. Orem também por mim. Me inclua nas suas orações, porque eu também preciso. Aonde há oração, ao agir do Espírito Santo, tá? Efésios 5. Efésios 5. Vamos ler o versículo. Eu disse que o versículo seria. Só um minuto, por favor. Deixa eu me achar aqui, tá? Efésios 5, versículo... Achei. Eu falei que era 8, mas é o 18. Desculpa, Efésios 5, 18. Eu vou ler o versículo e depois eu vou explicar para você, tá bom? Versículo 18. Já posso ler? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, Paulo está falando aqui que a igreja em Efésios, ele estava. Por que ele estava falando isso? Porque isso estava acontecendo. Eles estavam sendo influenciados pelo vinho. Paulo não está dizendo que é pecado beber vinho, porque era uma coisa natural beber vinho. Mas nós não vamos entrar no quesito do vinho. É que eles estavam sendo influenciados pelo vinho. É como aquela pessoa que, quando bebe, ela tem coragem de falar e tomar decisões embriagada, drogada. Era o que Paulo está querendo dizer. Aí ele diz, não vos embriagueis com vinho que há dissolução. Quer dizer, não vos sejais influenciados pelo vinho.
mas enchei-vos do Espírito. Quer dizer, quem venha influenciar vocês seja o Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo aqui que nós deveríamos ser influenciados pelo Espírito Santo. Então, vamos lá. Em relação ao meu casamento, ser dirigido por ele, pelo Espírito Santo. Em relação à minha vida financeira, no que investir, no que fazer, como lidar, sermos dirigidos pelo Espírito Santo. No trato com o meu filho, com a minha filha, eu estou enfrentando problemas com a minha filha, meu filho está diferente, seja dirigido pelo Espírito Santo. Se tratando do casamento, eu estou com problemas no casamento, ou eu não tenho problema no casamento, mas, inclusive, lembrei agora de uma obreira que uma vez ela disse assim para mim, eu estava orientando ela, ela disse assim, meu marido nunca vai me trair, porque meu marido é um homem de Deus. Aí eu virei para ela e falei assim, ele é homem de Deus, mas ele é homem. Então, você tem que estar sexualmente, você tem que estar pronta para ele. Eu comecei a orientar ela, mas o que me chamou a atenção? Por isso que eu lembrei disso agora. É que pelo fato, não havia problema no casamento deles. E aí, por ela achar que ele era de Deus, ela relaxava. Não. Você pode estar casado com um santo homem, um homem de Deus, mas sexualmente, intimamente, o seu relacionamento com o seu marido não pode esfriar, não pode dar mole para o diabo. Então, ser cheio do Espírito Santo é saber como lidar com o marido, é saber como lidar com a esposa, é saber lidar quando não tem problema algum, porque não tem problema, a pessoa se acomoda. Então o Espírito Santo vai te dirigir, mas ele só pode fazer isso não é quando você é batizada por ele, quando você está cheio do Espírito Santo. Então ele vai te ensinar e vai te dirigir naquilo que você está vivendo, ou naquilo que você vem a viver. E a palavra enchei-vos quer dizer repetida vezes. Vamos lá. Eu fui batizado com o Espírito Santo em 1987. Só que de lá para cá, eu venho tendo várias experiências com o Espírito Santo. Agora mesmo aqui no culto, nós tivemos uma experiência, eu senti a presença dele, eu fui abastecido por ele. Então as pessoas acham que a experiência com Deus acontece só no batismo. Não. No batismo com o Espírito Santo, se você foi batizado, então ali você teve a sua experiência com ele. Só que essa experiência que você teve no batismo com o Espírito Santo, ela precisa se repetir diariamente. Eu nunca fui batizado com o Espírito Santo. Inclusive, em breve nós vamos falar muito sobre isso, fazer cultos e ensinamentos bíblicos, porque existem pessoas que já têm o Espírito Santo e não sabem que tem. Aí eu vou explicar sobre isso. Mas vamos aqui no assunto. Então, enchei-vos quer dizer você ter diariamente experiência com ele. Nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos tentações, a todo momento vem o desânimo, maus pensamentos, ansiedade, preocupação, mágoa. Nós somos atribulados, nós somos tentados. Então, se você e eu, se você não procurar se encher do Espírito Santo, você não suporta, você não vence, você não resiste. Então, Paulo estava dizendo que eles não eram para se encher de vinho, mas era para se encher do Espírito Santo, que o Espírito Santo iria dirigir eles. Você entende? Que se você não se encher, não tem como você vencer essa batalha. Não basta ter, precisa ser cheio. Aí Paulo ensina como se encher do Espírito Santo. Olha só, primeiro conselho de Paulo para mim, para você. A garganta está doendo. Vamos lá. Primeiro conselho, anota aí, anota. Esse culto vai ficar aqui gravado no YouTube. Assiste ele de novo, e de novo, e de novo. Leia esse versículo de novo, e de novo, de novo, para entrar na sua cabeça. Aí ele fala, como que se enche? Ele está ensinando, primeiro conselho, falando entre vós com salmos. Então, quando você lê, por exemplo, eu li essa palavra, eu estou falando com você dessa palavra. Todas as vezes que você fala de Jesus para alguém, que você
fala de uma palavra bíblica para alguém, você se enche do Espírito Santo. Você quer se encher do Espírito Santo? Aquilo que você lê, passe para alguém. Fulano, eu li aqui o versículo tal. Fulano, eu estava lendo aqui na Bíblia e eu pensei em você. Ontem, ontem eu liguei para uma pessoa e falei assim: olha, mandei uma mensagem. Liguei, não mandei. Estou pensando aqui em você. Deus mandou falar isso para você. Todas as vezes que você fala da palavra de Deus para alguém, de um salmo para alguém, olha só que coisa profunda. Todas as vezes que você fala, você está se enchendo do Espírito Santo. Então, quando você não fala, você não se enche. Primeiro conselho: falar entre vós com salmos e entoando louvores de coração com hinos e cânticos espirituais. Segundo conselho: entoando e louvando de coração. Existem louvores que, além de você adorar a Deus, você também está orando, você também está profetizando, você está declarando. Então, quando você canta um louvor, além de adorar, você está orando, você está declarando. Então, o primeiro conselho é falar entre salmos, falar. O segundo é louvar de coração, com hinos e cânticos espirituais. Quer dizer, não é qualquer hino, não é qualquer música, tem que ser cânticos espirituais. O terceiro conselho, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, o que Paulo está falando aqui? Tem gente que reclama muito, reclama do filho, reclama do marido, reclama se está frio, ela reclama, se está calor, ela reclama. E é uma coisa que acaba você não percebe. Olha só que perigo. Estala a boca, faz aquela cara assim de não gostei. Só que isso desagrada a Deus. Desagrada. Olha o que Paulo está falando. Dei graças em tudo. Quer dizer, ele não está dizendo para a gente agradecer pelas derrotas, agradecer pelo fracasso, mas ele está dizendo em tudo dei graça. Deus, surgiu esse problema, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor tem a solução. Deus, eu recebi uma notícia ruim, mas eu te agradeço porque eu sei que o Senhor vai operar de forma poderosa na vida do fulano ciclano. Então, o terceiro conselho é dar graças em tudo. Aí tem o quarto conselho, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. O que é sujeitar? Sabe quando você fala assim, não aguento mais meu marido, não aguento mais minha esposa, não aguento mais essa casa, não aguento mais esse fulano, ciclano. Sujeitar é você. O que quer dizer sujeitar? É a mesma coisa de você, puxa vida, de você suportar, de você entender, de você aceitar aquela pessoa. É isso que quer dizer. Olha só, sujeitar quer dizer tornar alguém obediente ou dependente, submeter, aceitar o domínio de outro. Então, sujeitar é assim, é quando você, o meu marido é tão chato, mas eu vou ouvir ele. É verdade. Eu não gostei disso, mas eu vou me sujeitar, é você se subordinar, é você obedecer. Só que Paulo está dizendo assim, sujeitai-vos uns aos outros. É como assim, eu não aguento mais meu marido, não aguento mais minha esposa, meu marido é muito chato. Isso é desagradável a Deus. Quando você não obedece, quando você não se inclina para ouvir, quando você não para ouvir o que a pessoa tem falado. Então, olha só, primeiro conselho é falar de salmos. O segundo conselho é cânticos e louvores. O terceiro conselho é agradecer. O quarto é se sujeitar ao próximo. É que tem gente que ela não se sujeita. É só eu e eu e eu e eu e eu. Quem está entendendo aí, dá um amém, por favor.
Escreve aí amém, por favor. Só que o que o Espírito Santo mandou eu entregar hoje? Se você não está fazendo, se você não está seguindo nenhum desses 4 conselhos, não adianta, você não vai, quando vier uma luta, você não vai suportar, não vai aguentar. Não tem como vencer o diabo se não estiver cheio do Espírito Santo. Não tem como obedecer a Deus se não está cheio. Não tem como você viver o melhor de Deus, o novo de Deus, se você não está cheio do Espírito Santo. Não tem como. Mas o que o Espírito Santo mandou eu, além disso, eu compartilhar com você? Você sabe que para encher, por exemplo, para mim encher esse copo, ele tem que estar vazio. Se ele estiver cheio, não tem como eu encher esse copo. Para mim encher ele, eu tenho que esvaziar. E esse é o problema. Por que o Espírito Santo não está conseguindo encher você? Ou você não está seguindo esses 4 conselhos. Você não lê a Bíblia, você não louva, você não fala da palavra para alguém, você não é grato e você não se sujeita. Mas olha só o que o Espírito Santo mandou te entregar. Como é que ele pode encher uma pessoa se ela já está cheia? Eu vou repetir. Para mim encher essa taça, ela tem que estar vazia. Deus, para te encher, você precisa estar vazio das coisas. Deixa eu ser mais claro. A quem está cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de si. O que é cheio de si? Tem que ser do teu jeito, tem que ser da tua forma. Você não se sujeita, você não para ouvir, você não aceita conselhos. Não é que você diz assim, eu não aceito. Não, alguém fala uma coisa e tu não faz. E aí, vamos lá. Você se enche de coisas no YouTube, você se enche de coisa no Instagram, você se enche de notícias na televisão, você se enche de fofocas, você se enche de maus pensamentos. Como é que o Espírito Santo vai ter espaço dentro de você? O que Deus mandou te entregar? Aquilo que não é bom, tire de você. É como se você agora, falasse assim, Deus, vomitasse, jogasse para fora. Por exemplo, isso a gente tem que fazer todos os dias. Quem está entendendo aí, quem está cochilando? Isso a gente tem que fazer todos os dias. Deus, veio um mau pensamento na minha mente. Não quero esse mau pensamento. Deus, veio uma dúvida. Botar para fora. Eu não sei se você está entendendo. Às vezes eu tenho a percepção que eu não estou conseguindo explicar direitinho. Então deixa eu ser mais calmo aqui. Vamos lá. Você precisa se esvaziar das coisas erradas. Deus, eu estou com vontade de fazer uma coisa errada. Ó, você está botando para fora. Lembra o que Jesus falou? A boca fala do que está cheio o coração? Deus, eu tenho ciúme do meu marido. Deus, eu tenho mágoa da fulana, do ciclano. Deus, isso é você falando com Deus. Deus, às vezes eu fico pensando que algo ruim vai acontecer. Deus, eu estou sem força, sem ânimo. Então, quando você se esvazia, é que você é cheio do Espírito Santo. Porque, vamos lá, eu leio a Bíblia, eu canto louvores, eu dou graças a Deus, eu me sujeito às pessoas. Mas como é que o Espírito Santo vai encher uma pessoa que já está cheia? Cheia de orgulho, cheia de egoísmo, cheia de si, cheia de maus pensamentos. Então você precisa, todos os dias, diariamente, isso aí, o Espírito Santo vai nos ajudar, mas é você que tem que colocar para fora. E eu sei que o Espírito Santo agora está me fazendo, e eu sei que é ele, dizer uma coisa. É que você não entendeu ainda
que essa dúvida faz mal, que esse medo faz mal. Você não entendeu ainda que você está perdendo muito tempo vendo televisão, coisas que não edificam e não tem tempo para ler a Bíblia e orar. Você não entendeu ainda que da sua boca só saem palavras de derrota, porque a derrota, o negativismo, está dentro de você. E aí você, sem perceber, você vai falando, vai soltando as coisas que estão dentro de você. Ah, nada dá certo, eu nasci para sofrer, Deus não me ama, minha oração não tem resposta. Quer dizer que você está cheia de insegurança, você está cheio de medo, você está cheio de dúvidas, você está cheio de tristezas, você está cheio de mágoa. Então, não tem como o Espírito Santo encher quem já está cheio de coisas inúteis. Então, que hoje você venha se esvaziar de si para ser cheio do Espírito Santo. Perdão, eu vou repetir. Você ainda não percebeu, você ainda não percebeu que essa mágoa, que esse sentimento, que esse pensamento, que essa acomodação, você ainda não percebeu que você passa o dia se ocupando com coisas que não agregam, que não acrescentam. Você passa o dia no celular vendo coisas que não vão te sustentar nos momentos difíceis. Você passa o dia no celular ou na televisão vendo programas que não vão te acrescentar. Não estou dizendo que isso é errado, porque eu gosto de ver o futebol, tem programas que eu gosto de ver, mas eu não perco mais tempo vendo essas coisas do que buscando a Deus. Então, o que, que o Espírito Santo mandou eu te entregar? Olha só, para que ele possa encher você, você tem que se esvaziar. Você sabia que tem hábitos, costumes seus, sua forma de pensar que está errada, que está errado. E você não entendeu que precisa mudar a forma de pensar. E você continua agindo e fazendo do mesmo jeito. Aí isso não dá acesso ao Espírito Santo porque você está vivendo segundo a sua vontade. Então, vamos lá. Tem gente que canta louvores, que lê a palavra, que é grato, mas não se enche porque já está cheio. Cheio. Se esvazie. Todas as vezes que você for orar, fale para o Espírito Santo assim: eu preciso do Senhor. Deus, deixa eu ser. Às vezes eu sou repetitivo demais, me perdoem, mas é a vontade que eu tenho de ver você melhor. A nossa igreja, o propósito dessa igreja é tornar você um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um cristão melhor do que você tem sido. A nossa igreja, o nosso trabalho é, é levar você a ter uma saúde física e emocional melhor, é ser melhor em todas as áreas. Por isso, Deus abriu essa igreja, para tornar você melhor. E eu não vou descansar, eu não vou dar descanso aos meus, enquanto eu não ver você melhor. E essa melhora é diária. Eu tenho procurado melhorar todos os dias, como pai, como marido, como cristão. Diariamente eu não me acomodo, eu quero ser melhor. E eu quero buscar não a perfeição, porque não existe ninguém perfeito, mas eu quero ser melhor a cada dia. E a nossa igreja, qual é o propósito dessa igreja, pastor Raul? Tornar você melhor em todas as áreas. Financeiramente, uma vida melhor do que você tem hoje. Seu casamento, melhor. Porque quando você entende que você precisa melhorar, você não se acomoda. Todos os dias você busca algo novo para você. Esse é o propósito dessa igreja. Quando alguém falar qual é o propósito da sua igreja, tornar você melhor. Então, às vezes, a gente fica insistindo na palavra por causa disso.
Me perdoem, mas vamos lá. Não tem como se encher estando cheio. Só que você não percebeu que os seus hábitos, os seus costumes estão errados. E você insiste, está cheio de cristão, de crentes, que não tem comunhão com Deus, que não tem vida de oração, que não leem a Bíblia e acha que isso está certo. Ou lê e não entende. Pastor Raul, eu estava conversando com uma senhora que ela disse, eu leio, mas não entendo. Quando você lê e não entende, é porque o que Deus está falando, você não quer se submeter àquilo, você não quer fazer aquilo. Então Deus encontra em você um coração duro, por isso que você diz, eu leio e não entendo. Uma senhora falou isso para mim, pastor, eu leio, mas eu não entendo. Porque o que Deus está falando você não quer aceitar, você não quer fazer, você não quer mudar. Aí você não entende, lógico, eu não vou entender. É como assim, alguém está falando para você assim, um exemplo, vai tomar banho, um exemplo, toma banho, vai tomar banho, aí você fala, não estou entendendo o que ele está falando, você não quer tomar banho, eu estou dando um exemplo simples. Então, para que o Espírito Santo venha nos encher, a gente precisa nos esvaziar. Se esvazie, se esvazie, se esvazie, se esvazie. A sua cabeça tem pensamento ruim? Bota para fora, meu Deus, tira esse, não quero esse pensamento, não quero essa mágoa, não quero ser uma pessoa seca, azeda, fria. Eu não quero ser uma pessoa fria com meu marido, fria sexualmente, fria espiritualmente. Põe para fora. Porque quando você se esvaziar, aí, vamos lá, você jogou tudo para fora? Aí quando você falar da palavra, que para você falar da palavra, você tem que ler a palavra. Aí quando você ler e falar, você vai se encher. Aí quando você cantar louvores, perdão, gente, você vai se encher. Aí quando você der graça, aí você vai se encher do Espírito Santo. Quem entendeu? Quem entendeu? Deu para você entender? Quem entendeu? Deu para entender? Foi isso aí que o Espírito Santo mandou entregar para você. Foi isso que ele mandou te entregar. Foi isso aí. Que maravilha. Foi isso que ele mandou entregar para você. Então, se você não se esvazia, não tem como você ser cheio do Espírito Santo. Por isso que tem palavra, por isso que tem pregação que você fala assim, poxa, não entendi nada. Essa pregação aí para mim não serviu. Não é que não serviu para você. É que Deus te deu algo que você já estava cheio. Cheio de mágoa, dúvida, medo, cheio de si. Aí a palavra não tem poder, não tem efeito. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Por gentileza. Você pode fechar os seus olhos. Aí onde você está agora. Feche os seus olhos. Feche os olhos. Sabe, o Espírito Santo me deu esse louvor. De gratos louvores transborda o meu coração. Fala isso para ele aí agora, com os olhos fechados. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Diga isso a ele. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, a Deus. Solte a sua voz, solte a voz e cante. Cantarei e contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo
todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluia. Toda a terra celebra a ti. Feche os seus olhos. Com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Deus quer que tudo você consagre a Ele. Consagre o seu dia quando acordar. Consagre a Ele o teu sair de casa. Consagre a Ele o teu dormir, a comida que você comer, o trabalho. Consagrar é entregar, é apresentar a Ele. Consagre a Ele a sua vida, o seu dia. Aí onde você está. Vomita. Desculpa a expressão. Coloca para fora. Coisas que você nem sabia que estava te enchendo. Tire da sua vida. Se tem mágoa, se tem lembrança do passado, se tem medo, se tem raiva, se tem ódio, se tem tristeza, se tem orgulho. Eu sei que tem gente que é orgulhosa e ela não percebe que ela é prepotente, é dura de coração. Põe para fora. Fala, eu não quero ser assim, eu não quero isso. Porque é quando você se esvazia, é que o Espírito Santo te enche. Aleluia. Faça isso agora. Cantarei e contarei as tuas obras. Aleluia. Pois por tuas mãos foram criadas. Tenha uma experiência com o Espírito Santo aí agora. Receba Ele agora. Sinta uma alegria, um gozo, uma paz infinita. Seja cheio do Espírito Santo, cheio de força, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de amor, cheio de vida. Com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és, aleluia, o Deus Criador. Pois tu és, o Deus Criador. Amém. Amém. Amém, família. Graças a Deus. Abre os seus olhos. Olha, eu tenho... Vamos continuar na sexta-feira, porque sexta-feira, além de fazer a oração da cura do corpo, da alma, do espírito, sexta-feira nós vamos falar sobre o que Jesus disse, que quando o diabo sai do corpo de uma pessoa, ele diz, ele tenta voltar com 7 demônios piores. E se ele encontrar a casa, como ele diz, fugiu agora a palavra, vazia, engasguei agora na palavra aqui, bagunçada, ele volta com 7 piores. Então, uma vez que a pessoa é liberta, uma vez que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela tem que manter a vida, a casa dela organizada, a mente organizada. Aí nós vamos falar mais sobre isso na sexta-feira, no culto de sexta, 7 horas da noite. Posso te esperar? Inclusive, esse culto aqui pelo YouTube, deixa eu fazer um pedido para você. Compartilhe com 3 pessoas. Mas peça para essa pessoa, fala assim, fulano, assiste esse culto do começo, do início ao fim. Fala para ela, fulano, assiste esse culto aqui do início ao fim. Assiste. Orienta ela a assistir o culto do começo ao fim. Porque eu tenho certeza que me abençoou
esse culto te abençoou também. Tá bom? Eu quero agora, vamos lá, levanta as suas mãos para o céu. Levanta as mãos, por favor. Levanta aí as mãos. Pai, eu abençoo essas mãos. Que sejam mãos prósperas. Que aonde essa pessoa tocar as mãos, haja abundância. Que haja crescimento, prosperidade. Em tudo que essa pessoa fizer, seja ela bem-sucedida. Não só na vida financeira, mas em todas as áreas. Eu abençoo cada dizimista e cada ofertante. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe por que tem pessoas que não prosperam? Elas, inclusive, tem gente que não sabe o que significa prosperidade. Prosperidade não é você ter, não é conquistar. É quando você tem e não acaba. Por exemplo, tem gente que já teve um carro, teve carro, hoje não tem carro, já teve empresa, hoje não tem empresa. Já foi rico e hoje é pobre. Não era próspero. O que eu faço para ser próspero? Você lembra de Davi? Deus falou para Davi assim, por causa do coração aberto de Davi bondoso, Deus falou: eu vou confirmar o teu reino. Eu vou confirmar o teu reino. Então, de Davi para cá, os reis foram descendentes de Davi. Até hoje, Israel, a estrela, chama-se Estrela de Davi. O túmulo de Davi em Jerusalém é um dos lugares mais visitados dos pontos turísticos. Eu estive lá no túmulo de Davi. Deus confirmou o reino dele. Quer dizer, até hoje perdura o reino de Davi. Mas por quê? Porque tudo que Davi fazia para Deus, dízimos e ofertas, ele não fazia para receber, ele fazia por amor. Você quer prosperar? Dê com alegria. Sem esperar algo em troca. Ele vai te abençoar, ele vai te prosperar, ele vai te dar. Mas quando chega um dinheiro na sua mão, separe o dízimo e dê para honrar a ele. Quando você tem um dinheiro, oferte. Oferte. Você que está assistindo o culto, oferte. Não assiste um culto sem ofertar. Tem gente que só dá o dízimo, só dá quando pede. Não. Toda vez que você honrar ele, você está abrindo a porta para ser honrado. Toda vez que você abençoa a casa dele, você está se abençoando. Então tem pessoas que faz querendo algo em troca e tem pessoas que faz por amor e alegria. Faça assim por amor. O aluguel vence dia 15 da igreja. Falta muito para pagar o aluguel ainda. Se você puder dar o seu dízimo, a sua oferta para ajudar a manter a casa de Deus aberta, eu tenho certeza que muito mais Deus vai te abençoar. E em breve, eu sei que Deus vai te honrar, porque em breve nós vamos estar fazendo uma conferência, chama-se Conferência do Poder, em Garanhuns, Pernambuco, em São Paulo, aqui no Rio e em Rio das Ostras. Essa conferência, qual o objetivo dela? Ativar dentro de você um poder que você desconhece. E essa ativação nessa conferência, ela vai influenciar, ter um impacto na família, na saúde, na vida financeira e na vida espiritual. Essa conferência é para ativar um poder que... Você lembra de Gideão? Gideão não sabia o poder que havia dentro dele. Por isso que ele estava escondido na caverna, escondido, malhando trigo no lugar errado. E Deus se revelou para ele e ativou esse poder nele. E ele foi o menor da casa do pai, da família mais pobre. O ninguém se tornou o governador e um dos juízes de Israel. Mas ele não sabia o poder que ele tinha. Lembra de Davi, que era o pastor, vivia por detrás das ovelhas? Então essa conferência vai chegar em Limeira, vai chegar em São Paulo, vai chegar em Rio das Ostras. Olha, Deus preparou algo que vai... Essa conferência vai ativar um poder na sua vida espiritual que nem você desconhece. E a gente precisa de recurso,
porque para a gente fazer essas viagens, para a gente é hospedagem, é aluguel de hotel, é uma despesa muito grande, mas eu sei que Deus vai nos dar condições para fazer isso. Tá bom? Família, desculpa a garganta, desculpa eu estar assim, não sei como ficou o culto, mas eu volto sexta-feira, às 7 horas da noite. Ore pelo seu amigo aqui, pastor Raul. Ore por nós, ore por nós. Eu volto quarta-feira, melhor, sexta-feira, às 7 horas da noite, tá bom? Bom, vamos terminar esse culto fazendo isso aqui, ó. Ó, levante as suas mãos e agradeça a Deus. Obrigado, meu Pai. Essa experiência, esse momento em comunhão. Eu sei que o Senhor falou, Espírito Santo, eu sei que o Senhor agiu, eu sei que o Senhor está agindo. E eu te agradeço por tudo. E obrigado por essa porta que o Senhor abriu, que nos leva a não nos acomodar, a procurar sermos um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um cristão melhor. Esse é o meu trabalho, tornar essa pessoa um cristão melhor do que ela era. Eu vejo que eu preciso ser um pastor melhor do que eu sou hoje. E assim a cada dia. Louvado, glorificado, exaltado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Família, uma boa noite a todos, que sua noite seja abençoada. E em breve nós vamos ter vários projetos aqui na igreja que vão tornar você uma pessoa, uma mulher melhor. Vamos ter um evento de mulheres, vai ser muito bacana. Então, boa noite, até sexta, 7 da noite. O Deus Criador, toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus